Meus irmãos, nós encerramos há 2 domingos atrás a exposição do Evangelho de João. Passamos 1 ano e meio estudando esse livro da Bíblia, conhecendo um pouco mais o nosso Salvador através do relato inspirado do apóstolo João. Domingo passado nós vimos o Salmo 133, que fala a respeito da unidade da igreja. E hoje nós vamos começar a exposição de um novo livro da Bíblia. Nós temos visto à noite o livro de Gênesis e agora de manhã nós vamos começar a partir de hoje a estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Atos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Atos 1, verso 1 até o verso de número 11. Abra sua Bíblia para que a gente faça essa leitura. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu agradeço a Ti, Pai, pela Tua palavra que foi lida. E quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, do qual nós falamos e continuaremos falando nesta manhã, Senhor Deus, Ele ilumine o entendimento e o coração de cada um que está aqui nesta manhã e de todos aqueles que chegarem a esta mensagem, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, fale com cada um, que o Senhor dê a instrução, que o Senhor, ó Pai, derrame salvação àqueles que ainda não Te conhecem. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é uma continuação dos evangelhos. Na verdade, Lucas, que foi quem escreveu este livro, ele fala isso no versículo 1, escrevi o primeiro livro. O primeiro livro foi
o Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, o evangelho mais longo dos 4, na verdade o livro mais longo do Novo Testamento, nós vemos a vida de Jesus com riqueza de detalhes. Nós estudamos até o domingo retrasado o Evangelho de João, mas Lucas também tem o seu evangelho e mostra aquilo que ele investigou, pesquisou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente de João e também de Mateus, que foram apóstolos de Jesus, que foram testemunhas oculares, que andaram com Jesus, Lucas não. Provavelmente Lucas ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Lucas, queridos irmãos, como muitos de vocês devem saber, ele era um médico grego. Lucas foi o único autor bíblico não judeu. Todos os demais autores eram judeus. Lucas foi o único que não era judeu. E Lucas, ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos para um homem, para uma pessoa chamada Teófilo. Alguns vão dizer que Teófilo era o nome deste homem, outros vão dizer que Teófilo era uma espécie de título, mas nós sabemos que este Teófilo era alguém muito importante no Império Romano, porque lá no capítulo 1 de Lucas ele vai chamar ele de excelentíssimo Teófilo. E esse Teófilo poderia ser alguém que financiou, que patrocinou esse trabalho de Lucas. Lucas, então, ele esteve com os apóstolos, ele conviveu com os apóstolos, e ele, então, soube da boca dos apóstolos quem era Jesus. Ele conheceu Jesus, a história de Jesus, o Evangelho, através das pessoas com quem ele conviveu. Possivelmente ele deve ter convivido também com familiares de Jesus, com a mãe de Jesus, com irmãos de Jesus. E assim, fazendo essa pesquisa, ele escreveu o seu Evangelho. Agora nós nos deparamos com o segundo trabalho de Lucas, o segundo livro, chamado de Atos dos Apóstolos. E aqui, queridos irmãos, Lucas, como eu disse, ele vai continuar falando a respeito da obra de Jesus. Só que a obra de Jesus, a partir do livro de Atos, é de uma forma diferente. Por quê? Porque nos evangelhos, inclusive no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus aqui na terra, em carne e osso, aqui na terra, executando o seu ministério, fazendo sinais, curas, milagres. Jesus, ele padecendo, sendo preso, crucificado, ressuscitando dos mortos. Então, os evangelhos eles vão mostrar o ministério terreno de Jesus. A partir do livro de Atos, nós vamos ver Jesus trabalhando, só que de uma forma diferente. Aqui em Atos capítulo 1 nós vamos ver os preparativos para que o Espírito Santo, enviado por Deus Pai e pelo Deus Filho, Jesus, descesse em plenitude sobre os crentes e agora a obra de Jesus, o ministério de Jesus, ele continuaria através da igreja. A igreja que estaria incumbida de continuar a obra do Senhor. Então vejam, meus irmãos, qual é o papel da igreja neste mundo? O papel da igreja neste mundo é continuar a obra de Cristo. É mostrar ao mundo quem é Cristo. Vejam, queridos irmãos, enquanto Jesus esteve nesta terra fisicamente, as pessoas que estavam próximas a ele o conheceram. Souberam que ele era o Filho de Deus, souberam que ele era o Messias, souberam que ele é aquele que dá vida. Só que Jesus voltou para o céu, Jesus voltou para o seu trono, sentou-se novamente no seu trono. E como que o mundo agora vai conhecer a Jesus? Através da igreja, através de nós. Nós, como eu disse, somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo porque nós refletimos a luz de Jesus. Da mesma forma como a lua cheia reflete a luz do sol. Então, quando a lua está cheia, você olha para o céu aberto, você vê a lua toda iluminada e você deve se lembrar que a lua não tem luz.
A lua é um corpo celeste sem luz, escuro. Como é que a lua cheia ela é brilhante? Porque a luz do sol reflete na lua e daqui da terra a gente enxerga isso. Da mesma forma, meus irmãos, a luz de Cristo, ela reflete na igreja e a igreja brilha essa luz para que o mundo possa conhecer a luz, possa conhecer Jesus Cristo. E como eu disse, queridos irmãos, o capítulo 1 de Atos, ele é um capítulo preparatório, é um capítulo que vai nos mostrar os preparativos dos discípulos de Jesus para o início do ministério deles. Quando você vai fazer uma obra, seja o que for, seja uma obra de construção civil, seja uma viagem, seja uma limpeza na sua casa, seja o que for, qualquer coisa que você pretende fazer, você precisa se preparar antes. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você tem que traçar uma rota, um itinerário, você tem que descansar, o veículo, seja um carro, um caminhão, uma moto, ele tem que estar preparado. Se você vai fazer uma construção, você tem que comprar material, você tem que medir, você tem que fazer as contas. Se você vai limpar uma casa, você tem que ter também as coisas, você tem que ter vassoura, rodo, pano, material de limpeza, você tem que ter luz, você não vai limpar a casa no escuro. Então, para tudo que a gente vai fazer, você vai fazer uma prova na escola, crianças, adolescentes, você vai fazer uma prova, um trabalho na escola, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar preparado para você fazer aquilo que você se propõe a fazer. Então, a partir do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o início do ministério daqueles discípulos na igreja. Só que antes de começar, eles tinham que se preparar. É por isso que a gente vem, esse é um dos motivos, aliás, que a gente se reúne na igreja no domingo, especialmente na escola dominical, né? Mas à noite também, no estudo bíblico semanal também. A igreja, meus irmãos, as reuniões na igreja, elas têm como objetivo, em primeiro lugar, adorar a Deus e, em segundo lugar, capacitar os crentes, preparar os crentes para segunda-feira você sair e você mostrar a luz de Jesus. Então esse capítulo 1 que nós vamos ver ele em duas partes. Então hoje nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 11, domingo que vem do versículo 12 até o final do capítulo 1, como que foram esses preparativos antes do ministério dos discípulos. E a primeira verdade que a gente aprende, queridos irmãos, é que antes de Jesus voltar para o céu, ele instruiu os seus discípulos. Então, olha só, no versículo 1 e o versículo 2. Então, novamente, Lucas ele disse: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele fala que Jesus ele começou o seu ministério lá no Evangelho. Aí no versículo 2, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então Jesus começou o seu ministério aqui. Lucas, assim como Mateus, como Marcos e como João, eles escreveram, eles relataram as obras de Jesus aqui na terra. E depois que Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Então Jesus escolheu, vocês se lembram, 12 apóstolos. Um deles, segundo as próprias promessas, a própria escritura do Antigo Testamento, um deles se desviou, um deles traiu a Jesus, que foi Judas Iscariotes. Os demais, os 11, depois que Jesus ressuscitou, eles receberam instruções de Jesus para aquilo que eles deveriam fazer. É aquilo que eu falei para vocês. Nós, quando nos reunimos para aprender a palavra, nós somos instruídos para que a gente possa trabalhar para o Senhor. Ministério, eu já falei isso aqui, ministério não é apenas o ministério pastoral. O pastor ele é chamado de ministro, e isso está certo, ele é o ministro da palavra. E o ministro da palavra, uma das funções dele é ensinar a palavra à igreja para que a igreja viva, testemunhe a Jesus, mostre Jesus ao mundo.
Então Jesus ele fez exatamente isto. Ele instruiu os apóstolos em mandamentos. Veja, o que Jesus estava ensinando aos discípulos antes de ele subir aos céus eram mandamentos, não eram sugestões, não eram dicas, não eram coisas que Jesus disse aos apóstolos: olha, se você quiser você faz, olha, se você fizer isso vai dar certo. Não, mas Jesus deu instruções que eram ordens, que eram mandamentos. A palavra de Deus, queridos irmãos, são mandamentos. Nós vivemos numa geração em que muitos têm dificuldades de cumprir ordens. E quando se fala em cumprir ordens, muitos vão se revoltar, muitos vão dizer que não é bem assim. As pessoas estão cada vez mais desrespeitosas com autoridades. Percebam jovens, crianças pequenas tratam seus pais de maneiras terríveis. Os pais agora se dobram às crianças, os pais agora fazem a vontade das crianças, os pais agora, eles que obedecem seus filhos. Estava conversando com uma pessoa essa semana dizendo exatamente isso, que em gerações passadas, quando um pai era chamado na escola porque um filho tinha dado trabalho, esse pai ele fazia coro ao professor, ele falava: não, tá certo, professor, tem que chamar a atenção mesmo. E chegando em casa vai ser disciplinado. Quantas vezes não aconteceu isso comigo? Chegava em casa, tinha disciplina. Hoje em dia não. Hoje em dia, alguns pais, quando são chamados na escola, porque o filho deu algum tipo de problema, o pai ele encara o professor, o pai ele desrespeita o professor. E o filho também vai desrespeitar. Porém, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é mandamento, é ordem. E ordem deve ser obedecida, deve ser cumprida. E vejam, queridos irmãos, que Jesus, ao instruir os seus discípulos, ele falou a respeito do reino de Deus. Olha o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Jesus instruiu aqueles discípulos? Ele deu mandamentos, instruções que deveriam ser cumpridas, ordens que deveriam ser obedecidas a respeito do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, queridos irmãos? Jesus, ele é rei, ele governa sobre todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas. E quando ele veio a este mundo, ele instaurou neste mundo o seu reino. Jesus, ele está no seu trono governando. E nós somos, segundo o apóstolo Paulo, seus embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador ele é o representante de um governo ou de um governante. Então, o embaixador de Cristo é aquela pessoa que representa Cristo aqui na terra. É aquela pessoa que fala em nome de Cristo. É aquela pessoa que chama o mundo a se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Isso são coisas concernentes ao reino de Deus. Porque, na verdade, queridos irmãos, o Senhor, ele reina, ele governa. Quando você olha para esse ano de 2020, que caminha para o seu final, e olhamos todas essas coisas que nós vivemos até aqui, quando eu olho essa cena e vejo os irmãos aqui reunidos de máscara, mais ou menos isolados, né? Tendo que cumprir alguns protocolos. Há um ano atrás a gente não imaginava isso. Eu estava lembrando em casa hoje que há um ano atrás alguns de vocês estavam no acampamento lá da Federação de UCP, com as crianças. Um ano já! Agora pensa comigo, há um ano atrás, você lá no seu acampamento, você imaginaria que um ano depois a gente estaria vivendo isso? Não. Agora, olhando para tudo aquilo que a gente viveu, olhando para as coisas que autoridades fizeram, às vezes a gente pode pensar, puxa, mas esses homens maus, muitos deles, né, instituições, governos, eles estão oprimindo o povo. Mas lembre-se o seguinte, que o Senhor Jesus, ele reina.
E você é um representante do Rei aqui na terra. Deus, Ele te colocou no seu local de trabalho, na sua casa, na sua escola, na faculdade, na rua onde você mora, na família que você convive, para representá-lo. Olha que coisa importantíssima. Você vai em nome do Rei. Você é um arauto. O que é um arauto? É alguém que representa o Rei, que fala em nome do Rei. Então, meus irmãos, durante os nossos dias aqui na terra, a nossa função é ser instruído pelo Senhor e falar em nome dEle. Como eu disse, hoje, o dia do Senhor, a igreja se reúne para adorar a Deus, glorificar a Deus e receber a instrução da sua palavra. Mas durante a semana você vai fazer o seguinte, você vai falar em nome de Deus. E falar em nome de Deus, meus irmãos, não precisa ser isso aqui, púlpito. Mas você, nas suas conversas, quando você estiver conversando com um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um cliente, o patrão, conversando com um parente, um vizinho, um amigo, você falar que, olha, parece que o mundo está perdido, parece que o mundo não tem jeito, mas Cristo reina. E Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e confie nele. É isso que os apóstolos foram instruídos antes de começarem o seu ministério. Então, antes de você começar essa semana, você mais uma vez é lembrado do reino do Senhor e que você é um representante desse reino. Segundo, nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, que antes de subir, Jesus ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Versículo 3, mais uma vez. A estes, os apóstolos que ele escolheu, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Irmãos, a Bíblia vai nos falar de pelo menos 10 vezes que Jesus apareceu ressurreto, com o seu corpo glorificado. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10, nós vemos que Jesus ele apareceu a mulheres que estavam no túmulo. As primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Lá em João capítulo 20, nós vimos isso alguns domingos atrás, Jesus apareceu para Maria Madalena, ele estava chorando, pensando que o corpo de Cristo havia sido roubado, furtado, mas ele apareceu a ela. Lá em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32, vocês vão se lembrar que haviam 2 discípulos, que não são citados os seus nomes, eles estavam indo a caminho de Emaús. E Jesus aparece no meio deles, eles não reconhecem a Jesus, e Jesus então começa a pregar para eles, começa a falar que tudo aquilo que havia acontecido com eles era o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Até então que eles chegam no lugar, provavelmente na casa onde eles iam ficar, eles convidam Jesus para pousar com eles, para passar a noite com eles. E Jesus ele entra com eles e aí Jesus ele parte o pão, e na hora que ele parte o pão para que eles pudessem comer daquele pão, os olhos daqueles discípulos são abertos, eles reconhecem Jesus e Jesus, desaparece. Depois, em Lucas 24, 34, e também em 1 Coríntios 15, versículo 5, nós vemos que Jesus ele apareceu a Pedro em Jerusalém. Depois, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, Jesus apareceu a 10 discípulos. Lembram que a gente viu isso alguns domingos atrás? Que os discípulos estavam com as portas trancadas, Tomé não estava com eles, então eram 11, Tomé fora, 10. Jesus ele aparece, paz seja convosco. Uma semana depois, ele aparece aos 11, Tomé agora com eles. E Tomé tinha falado, se eu não colocar a mão nas mãos deles, não vir a marca, não colocar a mão do lado, não vou crer. Jesus então ele aparece e fala para eles, e fala para Tomé, Tomé, põe a mão aqui. Não seja incrédulo, mas
crente. Depois nós vimos também Jesus ele aparecendo no mar da Galileia, lembra? Eles passaram a noite tentando pescar, não conseguiram pescar nada. No amanhecer, na alvorada, Jesus ele aparece na praia, manda eles jogarem a rede, eles pescam, eles reconhecem a Jesus e eles vão comer com Jesus naquela praia. Depois nós vemos também lá em 1 Coríntios 15, 6, Paulo falando que Jesus apareceu a 500 pessoas. 500 pessoas na Galileia. E 1 Coríntios 15, versículo 7 diz que Jesus ele apareceu ressurreto ao seu próprio irmão Tiago. O Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Então, queridos irmãos, os discípulos, antes de que eles começassem o seu ministério, eles precisavam ter provas incontestáveis que não era um fantasma que estava falando com eles, que não era uma assombração, que não era um espírito, mas era uma pessoa de carne e osso. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 24, versículos 41 ao 43, nós lemos algo muito interessante a respeito do Cristo ressurreto. Lucas 24, 41 a 43. Provavelmente, esse texto de Lucas seja paralelo àquele texto de João, capítulo 20, quando as portas estavam trancadas e Jesus se colocou no meio deles. Olha lá. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, eles achavam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, lembra? Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Espírito não come. Somente uma pessoa de carne e osso que pode comer. O corpo de Jesus, meus irmãos, ressurreto, é um corpo glorificado. É um corpo sem pecado. É um corpo onde não há nenhum tipo de defeito, onde não há nenhum tipo de efeito do pecado. É um corpo sem enfermidades. Mas é um corpo humano. Pele, carne, osso, órgãos, cérebro. Um corpo que tem boca, dentes, língua, esôfago, estômago, intestinos. Ele comeu na frente deles. Isso nos leva a entender uma outra coisa, queridos irmãos, que assim como Jesus ressuscitou, Paulo vai dizer que Jesus ele é a primícia dos que dormem. O que isso significa? Que aqueles que morreram em Cristo, os crentes mortos, eles vão ressuscitar com corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo. Corpos perfeitos, corpos cheios de glória, sem pecado. Corpos humanos que vão comer. A gente estava hoje de manhã tomando café e tinha na mesa um pão de milho que nós compramos essa semana, um pão de milho. E os irmãos sabem que a minha esposa não pode comer trigo, não pode comer glúten. E às vezes ela olha assim, até tem vontade de comer algumas coisas, mas ela não pode comer por causa da doença celíaca. E ela perguntou o seguinte: será que no céu, claro, né, no novo céu e nova terra, né, quando estivermos ressuscitados, vai ter pão de milho para eu comer? Porque ela não vai ser mais celíaca, ela não vai ter mais doença, ela vai poder comer pão. Veja, se você tem uma alergia a algum tipo de alimento, quando você ressuscitar com o seu corpo glorioso, você vai poder comer aquilo que você não pode comer hoje. Se você não pode comer, se você é diabético, não pode comer açúcar, no céu você vai poder comer, ou no novo céu e nova terra. Se você não pode comer glúten, você vai poder comer. Minha esposa falou aleluia por dentro. Se você não pode comer gordura, eu acredito que vai poder comer. Mas a questão é a seguinte, queridos irmãos.
O nosso corpo ele vai envelhecer nessa terra. O nosso corpo ele vai adoecer nessa terra. Mas isso não deve ser preocupação para nós. Não deve ser preocupação se você está ficando velho. Não deve ser preocupação se o seu cabelo está caindo. Não deve ser preocupação se você não enxerga tão bem mais, você precisa de usar óculos. Se você não tem mais as mesmas forças que você tinha antes. Você vai receber um corpo novo e um corpo que não vai envelhecer. Um corpo que não vai ficar doente. Que vai poder comer. Então, queridos irmãos, Jesus mostrou mais esse aspecto do reino de Deus, que o reino de Deus, ele será consumado no novo céu e nova terra, quando toda essa criação, ela se fizer nova. Vai ser uma nova criação, vai ser o retorno ao jardim do Éden. Tudo novo de novo, tudo perfeito de novo, sem pecado de novo, corpos novos. E Jesus mostrou isso, porque este é o objetivo final do Evangelho. Por que a gente prega? Para que a gente prega o Evangelho? Para que as pessoas conheçam a Cristo e vivam para Cristo nessa terra, mas que, sobretudo, almejem estar com Cristo, não no céu. Porque o que vai para o céu? O que vai para o céu é a parte invisível da gente, é a nossa alma. A parte visível, o nosso corpo, ele vai para a terra, ele é sepultado. Só que quando Jesus voltar, todos vão ressuscitar. A alma que está no céu, ela vai se juntar ao corpo ressuscitado na terra. E a gente vai viver aqui nessa terra, uma nova terra, novos céus, junto com Ele. Essa é a grande esperança do cristão, a ressurreição. Por isso que, de novo, no velório de um cristão, no culto fúnebre de um cristão, os demais crentes, eles choram, sim, mas o choro é choro de saudade, porque nós temos a esperança na ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, os crentes mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados também. Terceiro, antes de subir, Jesus, ele precisava subir para que do céu ele e o Pai derramassem o Espírito Santo, o outro Consolador. Olha lá o versículo 4. Diz aqui, né? E comendo com eles. Então a gente já viu isso. Ele comeu com eles, ele deu provas que ele tinha ressuscitado. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Os discípulos, eles eram galileus, lembra? O que era Galileia? Galileia era a região norte de Israel. Então, no Novo Testamento, Israel era dividido em duas regiões. O norte, a Galileia, o sul, a Judéia. Jerusalém ficava na Judéia, no sul. E os discípulos, assim como Jesus, eles moravam no norte, na Galileia. E Jesus, então, ele disse o seguinte aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Não voltem para a Galileia. Não voltem para suas velhas vidas. Você se lembra que Pedro, ele estava na Galileia, porque Jesus apareceu para eles, né, na Galileia, ressurreto, e Pedro estava ali, falou assim: vou pescar. E os outros falavam: vamos junto. Você lembra disso? E Pedro não pegou nada. Por quê? Porque Pedro não precisava mais voltar à sua velha profissão, à sua velha vida. E Jesus estava dizendo exatamente isso aqui: olha, fiquem em Jerusalém. Não voltem mais para suas velhas vidas, para suas velhas atividades. Permaneçam em Jerusalém. A vida de vocês a partir de agora vai ser em Jerusalém. Porque o Espírito Santo, diz aqui, né? A promessa do Pai, que é o Espírito Santo, ele será derramado sobre vocês aqui em Jerusalém. Aqui em Jerusalém, vocês vão pregar, pessoas vão se converter, vai começar uma igreja em Jerusalém. E de Jerusalém, os crentes vão sair para outros lugares do mundo para pregarem o Evangelho. Vocês vão receber o Espírito Santo aqui em Jerusalém. Vocês se lembram, queridos irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque quando Jesus ele havia falado que ele iria embora, os discípulos ficaram tristes, ficaram preocupados. E Jesus fala o seguinte: não se preocupem, não se turbe o vosso coração, mas creiam. E aí logo em seguida no capítulo 15 de João, capítulo 16 de João, ele vai falar a respeito do outro Consolador. Quando ele fala, não vos deixarei órfãos. Então, vejam, Jesus ele volta para o céu e do céu o Deus Pai e o Deus Filho mandam a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os crentes, capacitando-os, dando a eles coragem, dando a eles intrepidez, ousadia para falarem e viverem como Cristo. Por isso que no capítulo 2 de Atos você vê, por exemplo, um Pedro diferente. Como é que era o Pedro dos Evangelhos? O Pedro dos Evangelhos era alguém que falava pelos cotovelos. Aqui em Atos você vai ver Pedro falando bastante também. Deus não tirou essa característica de Pedro. Ele continuou falando muito. Só que agora Pedro falava diferente. Pedro ele sabia agora o que ele ia falar. Nos evangelhos você vê um Pedro que era medroso, era covarde. E depois que o Espírito Santo desce sobre Pedro, aqui no capítulo 2, você vê um Pedro ousado, um Pedro corajoso, um Pedro firme. Um Pedro que vai falar assim, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele precisou voltar aos céus, foi necessário que Ele voltasse aos céus para que de lá viesse o Espírito Santo. Por isso que nós não estamos sozinhos. Lembra que Jesus falou aos discípulos, eis que estou convosco sempre. Como que Ele está conosco sempre? Através do Espírito Santo. Então veja, você, por onde quer que você vá, você tem a presença de Deus na sua vida, na pessoa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por isso que onde quer que você vai, você é luz, porque o Espírito Santo ele está com você, te capacitando a mostrar o Evangelho, a falar do Evangelho, a viver o Evangelho. Por isso, queridos irmãos, no versículo 5, Lucas escreveu, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O que é isso, o batismo com o Espírito Santo? Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Alguns, na verdade, os cristãos pentecostais, que se chamam de pentecostais, a gente vai falar sobre Pentecostes daqui a 2 domingos, vão pensar que batismo com o Espírito Santo é ter novas revelações, é falar em línguas estranhas. Só que não é nada disso. O que é o batismo com o Espírito Santo, segundo Atos 1:5? É a capacitação que o Espírito Santo dá aos crentes para testemunharem de Jesus. O batismo com o Espírito Santo é a capacidade que Deus dá para você e para mim a sermos pequenos cristos, que foi o que a gente cantou aqui. A sermos pessoas que mostrem Cristo, a sermos pessoas que brilhem a luz de Cristo, a sermos pessoas que façam a diferença. No trabalho, no seu trabalho, você faz a diferença? No seu trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão? No seu trabalho, as pessoas veem você como alguém que se parece com Cristo? As pessoas olham para você e veem Cristo na sua vida? Na sua casa, os seus parentes, os seus familiares, quando eles olham para você, quando eles ouvem as palavras que você fala, eles estão vendo e ouvindo Jesus? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não é crente. E quem não é crente, não fala como Jesus, não pensa como Jesus, não age como Jesus, não vive como Jesus. Por isso que Jesus, ele voltou para o céu,
para que assim o Espírito Santo fosse derramado. No versículo 6 diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos, eles pensavam, de novo, eles pensavam nas coisas daqui da terra, eles ainda não tinham entendido. Eles não tinham entendido que o reino de Cristo, o reino de Deus, é um reino celestial. Ele governa sobre essa terra sim, mas vejam, queridos irmãos, essa não é a nossa casa. Esse não é o nosso lar. Os discípulos pensavam o seguinte: Senhor, o Senhor vai nos libertar dos romanos? Vai ser agora? Lembra, os discípulos, eles eram judeus. E Israel estava vivendo sob a opressão dos romanos, sob o domínio dos romanos, sob o governo maligno dos romanos. E eles pensavam que Jesus era um político que ia libertá-los dos romanos. Eles pensavam que Israel seria aqui na terra. Às vezes a gente pensa a mesma coisa, meus irmãos. A gente às vezes pensa que a gente vai ter uma vida boa aqui na terra. Às vezes a gente pensa que nós vamos ter uma vida confortável no Israel aqui. Aqui é bom, eu gosto daqui, mas aqui poderia ser melhor, né? Então, Senhor, é agora que o Senhor vai melhorar esse lugar? A questão que Jesus ensina, queridos irmãos, é que o reino, ele não é daqui. Por isso que nós não sabemos quando que de fato o Senhor vai restaurar o reino que não é daqui. Por isso que a resposta de Jesus no versículo 7 é uma resposta que corrige a pergunta que eles fizeram. Quando eles perguntam do reino físico, Jesus ele vai responder do reino espiritual. E aí ele fala no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus, ao invés de responder, olha, eu não vou responder para vocês quando que Israel vai ser restaurado do domínio romano. Mas lembre-se que vocês não vão saber tempos ou épocas de quando o Israel espiritual será restaurado. Ou seja, quando a igreja toda será reunida. Quando Cristo voltar para reunir todo o seu povo. Então ele fala, olha, não é do interesse de vocês, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas. Quantas pessoas já agendaram, marcaram a data da volta de Cristo? Vários. Tinha uns que falavam o seguinte, não, Jesus ele vai voltar antes do ano 2000. O ano 2000 passou, ficou lá para trás, Jesus não voltou. Não, Jesus vai voltar antes de 2015. Passou. Quando começou esse tal coronavírus, muita gente falou lá no mês de março, Jesus está voltando, ele vai voltar, vai acabar com tudo. Os sinais estão acontecendo, é verdade. Está cada vez mais próxima a volta dele. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Você não sabe. Nós vimos lá em 1 Tessalonicenses 5, agora há pouco, o dia do Senhor virá como um ladrão. Você não sabe quando ele vai voltar, mas você sabe que ele pode voltar a qualquer momento. E quando eu falo voltar a qualquer momento, não significa que ele pode voltar hoje, exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele pode voltar para você hoje. Ele pode chamar você à presença dele hoje. E você não sabe quando vai ser. Ninguém sabe quando vai ser o dia da sua morte. Mas isso é da exclusiva autoridade do Pai. É o Pai quem sabe o dia em que Ele vai voltar. Nem os anjos sabem o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, olha o versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como que o crente deve aguardar a volta de Cristo? Tessalonicenses novamente, nós vimos 1 Tessalonicenses agora há pouco. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai corrigir algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja.
2 Tessalonicenses capítulo 3, eu não vou ler aqui, por causa do nosso tempo, mas na sua casa você leia 2 Tessalonicenses 3, de 6 ao 11, ou melhor, de 6 até o 16, melhor. O que Paulo está falando ali? O seguinte, que tinha gente na igreja de Tessalônica que pensava o seguinte: bom, Jesus vai voltar a qualquer momento, Então eu vou fazer o seguinte, vou parar de trabalhar. Vou parar de trabalhar, porque Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? Só que eu preciso comer, Eu não trabalho mais, não tenho mais dinheiro para comprar comida, como é que eu vou comer? Eles então começavam a chegar na casa dos irmãos na hora do almoço. Oi, irmão, tudo bem? Vim almoçar com você. Por isso que Paulo fala, quem não trabalha não come. E além de eles não trabalharem e ficar dependendo dos outros, eles se intrometiam na vida dos outros. Está lá, depois você lê 2 Tessalonicenses 3. O que você e eu devemos fazer enquanto Jesus não volta? Parar de trabalhar? Ficar comendo à custa dos outros? Ficar se intrometendo na vida alheia? Não. Nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunharmos a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Onde o Senhor nos enviar. Ele fala tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Nós somos testemunhas do Senhor aqui onde nós vivemos, nos lugares para onde nós fomos, mas nós também oramos por missionários, nós enviamos missionários, nós sustentamos missionários, para que pessoas do mundo todo possam ouvir o testemunho do Evangelho. É isso que a igreja tem que fazer enquanto Jesus não volta. A sua vida nessa terra não é para ganhar dinheiro, não é para construir coisas, não é para ter os privilégios dessa vida, os confortos dessa vida, mas a sua missão aqui na terra é ser uma testemunha de Cristo, até que Ele volte. E isso é a última coisa que nós vemos aqui, que da mesma forma como Ele subiu, Ele voltará à vida de todos, à vista de todos. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A última coisa que Jesus disse foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele disse isso. Ele capacitou e falou assim: vocês vão ser minhas testemunhas. Não agora, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para vocês serem testemunhas, para vocês falarem de mim, para vocês mostrarem a mim as pessoas. Ele começa a subir. Imagina a cena. E os 11 ali, os discípulos, olhando. Jesus subindo, até que as nuvens encobrem e eles não conseguem ver mais. Aí eles olham do lado e tem 2 homens de branco, 2 anjos. E esses 2 anjos, eles falam o seguinte: por que vocês estão olhando para cima? Não tinha mais nada, só tinha nuvem. Os anjos falam assim: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Queridos irmãos, a Bíblia diz que todo olho verá. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todas as pessoas verão ele descendo, até mesmo aqueles que o mataram verão. Vai ser à vista de todos, não vai ser escondido. Vai vir como ladrão, de uma hora para outra, quando menos esperarem. Estarão dormindo, estarão se divertindo. A gente viu isso lá em Tessalonicenses, lembra? Estarão curtindo a vida, ganhando dinheiro, aproveitando, relaxando. E ele vai aparecer dos céus,
montado em seu cavalo branco, com seu manto tinto de sangue, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo olho verá. Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele, meus irmãos, não vai vir da mesma forma como ele veio a primeira vez. Como é que foi a primeira vinda? Ninguém viu. Foi escondido no ventre de uma virgem. Depois ele nasce num lugar esquecido, uma estrebaria, uma cidadezinha pequena chamada Belém. Ninguém viu, ninguém sabia. Quando os magos chegaram em Jerusalém, foram no palácio de Herodes, perguntando sobre o recém-nascido rei dos judeus, todo mundo se alarmou, mas quem? A segunda vinda vai ser diferente. Todo olho verá, e não será de forma humilde, mas com todo o poder e toda a sua glória. Por isso, queridos irmãos, enquanto isso não acontece, nós devemos ser testemunhas. Nós devemos falar de Cristo. Nós devemos mostrar Cristo através das nossas vidas. A partir de hoje, como eu disse, nós começamos a estudar o livro histórico, o livro de Atos. Somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que nós estamos aqui? Por que Deus nos colocou aqui? Deus nos colocou aqui, onde estamos, para sermos suas testemunhas. Não viva a vida como este mundo vive. Dormindo, relaxando, olhando a vida passar. Não viva a vida como este mundo vive, se embriagando nos prazeres deste mundo, ganhando dinheiro a rodo, se divertindo, aproveitando a vida. Mas aqui nesse mundo você tem uma missão. Você recebeu mandamentos, ordens do seu general. E a ordem é a seguinte: viva para mim, fale de mim, mostre a mim a outras pessoas. Onde quer que você estiver, no dia de hoje, nessa semana e durante todo o restante da sua vida, seja uma testemunha fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.